Oi, gente. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Então, nesse trecho aí da nossa aula, a gente vai falar sobre os instrumentos virtuais, né? Que é a ideia de transformar o MIDI do áudio. Então, no momento anterior, nós fizemos lá no MuseScore, uma das coisas que a gente fez foi exportar um arquivo MIDI, que seria o arquivo do instrumento virtual. Um ou mais de um arquivo, né? Tem grupo que está fazendo mais de um arquivo. Então, qual é a ideia? Por que ele só vem em MIDI? Pelo seguinte, o MuseScore, ele pode já salvar em áudio, já em MP3, já pouparia esse trabalho, né? Por que o MIDI, então? Pelo seguinte, o MIDI, como já foi dito, é um arquivo que ele só contém as informações, quanto tempo que dura cada nota, etc. Né? Ou seja, a altura de cada nota, que você pode editar a altura livremente. A duração de cada nota está contida ali, que você também pode editar livremente, são só informações. Pode colocar. O timbre, ele é, como também já foi dito, ele é gerado pelo computador. Então, qual é a ideia? O MuseScore, ele tem um leitor de MIDI, né? Uma placa mais genérica para o MIDI. Né? E o timbre vai depender de acordo, como também já foi dito, do computador, etc. Então, qual é a ideia? Os VSTIs, ele vai decodificar essas informações de forma mais sofisticada, de acordo com o instrumento virtual, né? Que é um plugin, tá bom? E aí tem esse formato de VSTI. Então, o que acontece? O Cakewalk já tem os instrumentos virtuais nativos dele, né? Então, tem alguns que até são muito bons, né? Que é, por exemplo, o instrumento virtual de piano Rhodes dele, né? O piano elétrico é muito bom. O de bateria, sim, é bem legal também, tá bom? E ele tem um mais genérico, que eu acho que chama TS3. Eu, quando abrir, posso confirmar o nome, agora eu me esqueci. Então, nesse esse mais genérico, ele vai servir para abrir automaticamente, etc. Ele tem um som mediano, tá? Mas, qual é a ideia? Por que eu estou pedindo para que esse MIDI fosse aberto no Cakewalk? Para justamente trabalhar com esses instrumentos virtuais. Então, qual que é a ideia? Que a gente use um instrumento virtual, que é um VST externo, tá bom? Ou seja, você vai baixar de acordo específico com o programa que você está usando, com o instrumento que você está usando, perdão. Então, por exemplo, se o seu instrumento MIDI é, sei lá, uma flauta, você vai procurar ver, né? Sim, sopro não tem um timbre tão bom assim, nem talvez os melhores, mas enfim, só um exemplo. Você vai tentar baixar um instrumento virtual só de sopro, entendeu? Às vezes alguns instrumentos mesmo, como por exemplo órgão, né? Ou tanto de igreja quanto Hammond, tem instrumento virtual só de órgão Hammond, tá bom? Então você vai tentar baixar. Eu não tenho como apontar aqui todos, e nessa coisa de instrumento virtual, a cada ano está saindo um monte, um mais legal que o outro. Então essa pesquisa são vocês que vão ter que fazer, de acordo com o que tem de determinado no projeto de vocês. Claro que eu posso orientar quem me pedir ajuda, tá bom? O pessoal do grupo aí que me pedir ajuda, eu posso orientar. Mas isso é cada caso. Então, qual é a ideia? Existem os VSTs grátis, né? Que é o que eu vou falar para vocês fazerem, tá bom? Ou, claro, né? Quem quiser comprar um VST, aí, enfim, tem dos preços mais variados possíveis. Tem um bem caro, né? Então, quanto mais caro o VST e mais pesado é o programa, no sentido de ocupar memória, precisar de um processador melhor, melhor vai ser o som, mas também vai exigir mais do seu computador e mais do seu bolso, tá bom? Então, eu recomendo até para vocês começarem, procurarem alguns VSTs grátis. Então, como é que você vai escrever? Você vai colocar lá no Google Free, VSTI, e o nome do instrumento, em inglês, né? No caso, né? Que é mais fácil de achar, tá bom? Se você colocar em português, pode ser que você ache sites em português, tá bom? Aí você bota VSTI grátis e o nome do instrumento, aí você bota em português.
Então, assim, cada um vai fazer a sua busca, a sua procura. Tá bom? Eu aqui, por exemplo, fiz um piano acústico, eu baixei aqui, mas tem várias opções, né? Tudo é questão de hoje. Também tem os VSTs de fora, quer dizer, existem os gates, enfim, os vários delay, os vários efeitos que tem no Cakewalk, que já são muito bons, mas se você quiser também um de fora, né? E tem também, além desses efeitos, por exemplo, tem os VSTs que são os simuladores de amplificadores, né? Ele simula amplificador de guitarra, de baixo, às vezes até de violão, né? Para você plugar diretamente na placa do computador. Pois é, gente, a partir desse momento aí em diante, na minha gravação original, eu perdi o áudio, tá? Então eu vou tentar aqui mais ou menos ir falando o que eu disse. Na verdade, meu programa ele tá com um defeito na placa, né? Quando eu uso um driver que chama ASIO for All, né? E aí, por algum motivo, toda vez que eu aciono isso junto com a gravação do Cakewalk, né? Por isso até que eu estou evitando fazer vídeo no Cakewalk, né? Ele não tá aparecendo para mim, tá bom? Então, pedir um pouco de paciência, né? É, mas aí, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, né, como eu estava dizendo, gravar, trabalhar com MIDI, né, dentro dele, tá? Então eu estou selecionando aqui o arquivo MIDI, tá? Peguei o arquivo MIDI aqui na minha pasta e aí é só arrastar esse arquivo para dentro dessa janela principal, tá vendo? Então, ó, aí eu coloquei para o tempo 2, tá ali em cima, o compasso 1 e 2, né? Então, o que acontece? Tá vendo que tem um espacinho, né? Tem um espaço cinza ali entre o início e, a minha execução MIDI, tá? Sempre que eu fizer uma gravação, seja de MIDI ou principalmente de áudio, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que deixar um tempinho, tá? Para se der algum problema. Depois, na edição final do áudio, a gente vai cortar isso, tá? Mas sempre tem que ter esse tempinho, principalmente se for áudio, né? Você tem que ouvir o metrônomo, etc. E lembrando que o vídeo a gente tem que exibir a gente tem que fazer a claquete, né? Lá no início, né? Que é quando a gente bate palma no início para conseguir sincronizar o áudio e o vídeo, tá bom? Mas o importante aqui é é, que seja assim, né? Então, quando eu aperto a minha barra de espaço, como eu só coloquei o MIDI, vocês estão vendo aí que tem um monte de quadradinho aí que são as informações MIDI, né? Quando eu coloco a minha barra de espaço ali, e quando eu toco, vocês não vão ouvir nada. Na verdade, quando tiver som, vocês não vão ouvir porque deu esse problema aí na gravação, tá bom? Então, numa futura edição eu vou corrigir isso, né? Mas por enquanto a gente vai ficando com esse vídeo, tá bom? Então eu estou indo ali, né, em plugins, né, instrumentos virtuais, né, como ali no lado direito da tela vocês viram que eu selecionei, e aí tem essas pastas aí para a gente procurar os instrumentos virtuais, tá? Esses instrumentos virtuais, né? Eu estou abrindo aí o do piano, né? Tá aparecendo um que na verdade eu comprei e tem esse instrumento nativo, tá? É só arrastar ali para dentro e apertar o OK, tá bom? Quando arrastei, ó, criou uma nova track, né? Agora sim, tá? Quando eu criei uma nova track, se eu apertar a barra de espaço ou der o play, ele vai tocar com som, né? No caso, né, desse instrumento. Aí eu peguei mais 12 instrumentos virtuais, tá? Que era só para demonstrar a diferença de som de um para o outro, né? Mas acabou que a gente não vai conseguir ouvir como que vai ficar essa diferença, tá? Então, quando dava o play, né, vocês estão vendo aí que acabou que ficou esse primeiro instrumento virtual é que ele dispara o som, os outros de baixo não, tá? E aí quando eu clico naquele tecladinho, ele vai abrir o instrumento virtual. Quando eu aperto o mouse aí, que vocês estão vendo a tecla afundando, ele começa a dar o som ali do, do meu instrumento, tá bom? Então, ele começa a dar o som do meu instrumento e só de apertar o teclado ali eu já sei que ele está tocando, tá bom? Então,
É uma maneira que tem de saber que esse VST ele está funcionando, né? Que ele está bem endereçado, etc. Tá bom? Então, tem alguns parâmetros aí, né? Por exemplo, no caso de cada caso é um caso do VST, mas desse caso aí, né, eles têm algumas coisas. Então, aí eu estava mexendo com alguns padrões, né? Então, ele toca algumas levadas, né? Esse VST, tá bom? E ele também pode ser, ele também funciona com teclado. Se eu tocar o teclado, né, a tecla vai ficar afundando, mas ali no caso eu estou apertando ali ele do lado esquerdo e ele vai tocando desse jeito, tá? E aí tem os presets, né, que é o mudar o timbre do instrumento, né? Então, nesse caso aí tem esses vários timbres aí, né, de Rhodes, de Wurlitzer, né? São vários instrumentos, né, diferentes, né? São timbres, né, na verdade, diferentes, tá bom? Tipos de piano elétrico, marcas de piano elétrico, tá bom? E aí eu posso acionar também esses pedais, né? No caso aí ele tem um pedalzinho aí de drive, um pedalzinho de coros, né? E um pedalzinho de trema. Então no caso aí eu dei o play e ele estava tocando, as teclas estão afundando que ele está tocando lá o meu MIDI, né? Com o som aí de piano digital. E aí conforme eu ia colocando aí, né, os pedais, né, de drive, coros, né, e eu vou aumentando ali, né, porque aquela luzinha ali só liga, né? E aí eu vou aumentando, ele vai modificando o timbre, tá bom? Então a gente tem que fazer toda essa questão de timbragem, né? Que é igual uma timbragem de teclado, né? Na verdade, ou quem é guitarrista, alguma coisa assim, tá bom? E aí você vai experimentando os vários sons até você falar, opa, agradou o timbre, né? E aí é que você considera que a coisa foi finalizada, né? Tá bom? Ah, assim, aí o que eu fiz, na verdade, essa parte, né? Essa parte eu vou cortar que eu estava testando os sons de vários instrumentos, né? Então vocês não vão fazer isso, né? Então eu fiquei testando, que era para mostrar para vocês a diferença do aí eu tive que endereçar para o outro VST, né? Para mostrar a diferença de som. Como a gente não vai ouvir, eu vou fazer um corte aqui e vou avançar. Bom, agora vamos lá. Feito isso, né? Você depois que você fizer todos os ajustes de mídia, aí você para exportar, o que que você faz? Você vai ali em exportar, né? E aí você seleciona o formato que você quer, né? Isso, né? O MP3 ou Wave, tá bom? Isso eu recomendo para os grupos que o líder não é o líder que vai fazer a transformação do MIDI no áudio, tá bom? E você clica ali em exportar, escolheu aí a qualidade e é só clicar em OK. Ele vai criar um arquivo externo, né? No caso só tem um instrumento, né? E aí ele vai criar, se tiver mais de um instrumento virtual, você vai solando, né, qual que quer, e aí ele gera um instrumento virtual, depois você cria outro projeto jogando para dentro, tá bom? Essa maneira, assim, se for a mesma pessoa que for fazer um instrumento virtual e for fazer um instrumento virtual áudio, não compensa não, tá bom? Mas desse jeito não vale a pena, tá bom? Mas se você for você mesmo fazer se for uma pessoa só que for fazer isso, né? Eu estava mostrando o som, esse instrumento virtual bem legal, né? Que é o de cordas, né? Tá bom, que conforme você vai tocando ali, né? Ele seleciona automaticamente, né? Mas também não vamos ouvir, tá bom? Então, se a pessoa, se o trabalho, se o grupo for um grupo grande, eu sugiro que mais de uma pessoa tenha que o álcool divida em dois, então você vai exportar dessa forma aí que eu falei, tá bom? Caso contrário, então o método melhor não seria esse, tá bom? É congelar. Então congelar, tá vendo aí que eu cliquei nesse botão, né? Esse botão aí parece escrito congelar, né? Então para que, né, serve o congelamento da imagem? Está vendo que ele transformou em um arquivo de áudio, né? Vocês estão vendo que tem uma senoide, tem uma onda sonora aí, né? Aqueles quadradinhos, né, são as notas MIDI, né, que dá para editar essas notas MIDI, tá? E essas são ele transforma isso então num arquivo de áudio. Quando eu congelo um MIDI, né, eu posso congelar um áudio também, né? Quando eu congelo um áudio, significa que eu vou liberar todos aqueles efeitos, né, no caso do áudio, de reverb, gate, tudo aquilo que gasta o processador, né, ocupa o processador, principalmente se o seu computador não for muito bom,
a gente vai congelando para o computador ganhar mais espaço, né? Nesse caso, o MIDI, o instrumento virtual, ele, né, gera muito espaço. Aí o que eu fiz? Eu criei um arquivo de áudio novo e joguei ele para baixo, né? Que é a outra maneira que você tem de fazer isso, né? Então vocês veem que primeiro eu congelei, depois eu criei um novo canal e joguei para baixo. Quando eu faço isso, eu simplesmente posso excluir tudo que está ali em cima, né? Depois de eu regular tudo, depois de eu colocar todos os efeitos, depois de eu baixar o timbre. Então o que eu fiz? Eu congelei, cliquei no botão de congelar, né? E aí ele gera um áudio. Aí depois eu crio um, porque quando ele gera o áudio, eu ainda não estou criando um canal de áudio, ele é só um canal congelado. Aí quando eu gero um novo arquivo e arrasto ele para baixo, aí sim, aí aquilo ali vira um áudio. Aí ali eu posso colocar os efeitos de áudio que eu quiser, qualquer efeito, tá bom? Desde equalização, de tudo, tá? E é a melhor maneira de trabalhar então, porque aí não vai ocupar espaço no seu computador, tá bom? O espaço ele vai ficar bem melhor, né? Então, essa maneira aí eu recomendo. Mas claro, isso depois, como eu já disse, né? Depois que você é, depois que você, né, já tiver com a edição de áudio toda pronta, tá bom? Antes você, né, tem que ver não só essa questão de timbre, né, como, né, mas também toda uma outra questão também de edição. Às vezes ficou uma notinha fora, alguma coisa assim, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Se eu quiser editar o arquivo, né, se eu quiser editar o MIDI, né, no caso, eu clico nele e aí, nota por nota, tá vendo? Eu tenho o controle disso. Eu posso pegar, né, cada tijolinho desse é uma nota. Conforme eu vou arrastando para a direita e para a esquerda, eu vou aumentando e diminuindo o tempo. Vocês estão vendo aí que tem, por exemplo, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. O que é isso? É um compasso quaternário, o primeiro tempo do segundo compasso, por isso que é o 2.1. Segundo compasso, primeiro tempo. Segundo compasso, segundo tempo. E aí tem 4 quadradinhos aí, né? Quer dizer, se um tijolinho desse, né? Se um quadrado durar um tempo inteiro, seria o quê? Seria uma semínima. Se durar metade do quadrado, né? Por exemplo, esse primeiro acorde aí, né? Ele dura 3/4, né? Do compasso, né? E aí depois ele é uma síncopezinha, né? Ele que atravessa, né? Então, ó, conforme eu vou arrastando para baixo para cima, ele muda a nota, quer dizer, ele muda o acorde, né? Por exemplo, se for um acorde de Fá, Dó, Sol, e eu mudo para Fá, Dó, Ré, de Fá maior vira Ré menor, e assim vai, tá bom? Então, quando você tem um MIDI, você no arquivo MIDI você modifica nota por nota, né? Então eu dei um exemplo aí, toquei com a nota errada, né? Como se alguém tivesse gravado errado ou escrito errado na partitura, né? Então a gente vai lá, pega essa nota, né, e altera ela, tá? Também pode alterar o tempo, né? A duração, a altura, o timbre a gente já mudou ali, né? Então no parâmetro MIDI a gente altera, lembra aquela aula, os parâmetros do som, a primeira aula de todo mundo, né? Altura, duração, timbre e intensidade. Então você muda tudo isso. E a intensidade é esse lapisinho aí que eu estou fazendo, né? Apesar de estar traduzido com o nome aí de velocidade, tá azulzinho aí na tela esquerda escrito ali velocidade, né? Apesar de estar escrito velocidade, ficou uma tradução muito mal feita. Na verdade, o nome certo é velocity, né? Que é no inglês, e aí não é exatamente a velocidade, dá a impressão de que é a duração, né? O tempo ser mínima, colcheia, não tem nada a ver com isso. O velocity, na verdade, é a dinâmica da música, né? É a intensidade da música, né? Forte, fraco, piano, né? Então, quanto mais baixo tiver isso, né, você pode clicar aí nesse lápis e conforme você vai abaixando, aumentando, quanto mais baixo tiver, menor é. Então ele trabalha com um padrão de velocity de 0 a 127, né? Qualquer dado MIDI trabalha com isso. Estão vendo aí velocidade, né? Tem um número, vai de 0 a 127, quer dizer, 127 seria o fortissíssimo, o FFF, e o zero, na verdade, você não vai ouvir nem nada, né? Nem que seja o pianicíssimo, né? Que você não está ouvindo. A partir de um certo, né? Tem a ver, então, é diferente do volume só, exatamente, é a intensidade da música. Então, aí eu estou desenhando, eu estou segurando o botão esquerdo do mouse e estou desenhando, né? O velocity, estou desenhando a intensidade de cada um. Então, quando tocar,
né? As primeiras notas vão estar fracas, né? E aí depois vai vir um crescendo e vai ficar ali entre um forte e um fortíssimo, né? Onde está passando o cursor agora e depois volta para o mesoforte. Então essa mais ou menos seria a ideia disso, tá? E você pode, às vezes, no acorde, né? Quando você grava MIDI no teclado, por exemplo, né? Eu sei que eu vou fazer um vídeo separado de teclado, mas quando você grava MIDI no teclado, você às vezes toca uma nota mais forte que a outra, e aí você pode depois ir editando, né? E se tiver. Né? E aí eu apertei o Alt 6, né? Quando eu aperto o Alt 6, ele vira um editor de partitura. E aí esse editor de partitura, ele é tão manipulável quanto o MuseScore, né? Só que não é um editor tão. Né? A gente trabalhou as primeiras aulas todas aí, acho que 8, 9 aulas, não lembro. Né? Que ele é um editor bem completo. Isso daí é um editor dentro de um outro, não tem tantos recursos quanto o MuseScore, tá bom? Mas ele também faz boa parte das coisas. Então, se eu pego uma nota ali e seleciono para cima e para baixo, ele vai ficar. E esse recurso que é muito interessante, que é o pedal, né? Por exemplo, esse piano, ele é um piano, eu não gravei, é um piano MIDI. Então, se eu gravo pedal, se eu gravo no meu teclado, eu vou apertando o pedal. Aí, ó, eu estou colocando uma seta onde está o P. Ele aciona o pedal e onde está o asterisco, ele para de acionar o pedal, né? Então, quando eu toquei aí, então ele vira, né, essa parte aí do pedal. Ele consegue adicionar o pedal à música, né? Porque no caso no MuseScore eu teria que ter feito isso, né? E nesse caso aí eu não fiz, né? Se o piano for um instrumento virtual, ele é um recurso também bastante interessante, tá bom, gente? Então a gente tem esses parâmetros a digitar. Então é isso, gente. Até a próxima aula aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E vamos seguindo.